O que você manda, Caião? Rapaz, os evangélicos americanos resolveram realmente ungir o Trump, o 13º apóstolo de Cristo. É, cara? É mesmo? Inclusive ontem um amigo meu que mora lá e que é uma pessoa a quem eu respeito intelectualmente, culturalmente, super bem informado, falou comigo, mandou um áudio apreensivo, dizendo: Caio, está insuportável ver o que está acontecendo aqui. E é quase inimaginável pensar que isso pudesse acontecer na América do Norte, nos Estados Unidos. É uma experiência, para quem está com o olho aberto, angustiante, como deve ter sido para aqueles que moravam na Alemanha, vendo da noite para o dia aquele fanatismo surgir em torno de uma personalidade, de um indivíduo. Subitamente, parecia que estava represado, não tinha ninguém escolhido, mas quem quer que aparecesse para representar aquele represamento, quem quer que aparecesse seria ungido por aquele inconsciente coletivo. Olha. De maneira fanática. Isso estou dizendo eu. O meu amigo estava preocupado objetivamente com o que estava acontecendo e poderia acontecer. Aí ele me mandou inclusive essa foto que eu peço para mostrarem aí. Ele disse que fotos como essa, montagens como essa, estão circulando nas igrejas dos Estados Unidos, igrejas americanas, gente redneck, aquele indivíduo interiorano, crentão, seja batista ou pentecostal, assembleia, seja o que for, quando o Trump assina os decretos, eles fazem isso aí para mostrar Jesus assinando na mão do Trump. O Trump está sendo um médium de Cristo. Meu Deus. E essa aí teria sido uma assinatura para revogar alguma coisa relacionada ao aborto. E aí então foi uma das coisas com as quais eles mais vibraram, mas estão vibrando com tudo. Ontem saiu também Jesus assinando, fazendo o Trump assinar o muro com o México. Sim. E os crentes em estado de delírio. Olha, cara. Agora, as coisas se acumulam, é a tal da medida. A medida que enche. A medida que enche e derrama, para o bem e derrama para o mal. Ô, Caio, mas você acha que os evangélicos americanos são, assim, meio prepotentes? Vocês acham os mais importantes do planeta? E se acham, se você achar que acham, de onde vem isso? Bom, indubitavelmente os Estados Unidos se sente o ó do Borogodó. Isso é uma questão da América, né? Histórico. Claro, claro. Agora, por que é da América? Porque é dos protestantes americanos. Antes de tudo, a América do Norte, os Estados Unidos da América, foram fundados sobre o pressuposto protestante. Qual fosse o pressuposto inicial, mas não foi sobre as bases do catolicismo que os Estados Unidos foram fundados. Ele foi fundado com base em crenças protestantes, na ética protestante do trabalho, da frugalidade e da pureza. Então esses eram os elementos fundamentais que motivaram os que foram inicialmente, após o descobrimento dessas terras, que eram terras novas, o novo mundo. Novo mundo. Nós tivemos o fluxo preponderante dos portugueses, os holandeses e franceses tentaram, mas não deram certo. Só bem depois os alemães vieram, já muito tempo depois, já com o país constituído, para iniciar as colônias americanas no sul, alemãs no sul. Mas foi o cartorialismo português que foi a nossa fundação.
com as doenças, os vícios, as idiosincrasias, as manias, o mau caratismo, porque mandaram para cá presos, estupradores, ladrões, transformaram isso aqui num lugar de exílio de presos. Era a Ilha Grande de Portugal, era o Brasil. Mandaram tudo que não prestava para cá, né? E alguns membros da corte do pior tipo possível, que arriscavam a aventura de virem ser príncipes de uma terra imensa e sem dono, cheia de índios, foram os que vieram para cá e constituem até hoje o restolho das nossas elites. Só mandaram os lava-jato tudo para cá? Todo mundo para cá. Então isso aqui virou Bangu de Portugal. Bangu de Portugal. Então, pois bem, voltando para a América, lá o fluxo foi outro, foi quase simultâneo, os acontecimentos foram praticamente simultâneos, mas para a América do Norte o fluxo migratório foi feito por anglo-saxãos, inicialmente. Ou seja, gente que tinha saído do catolicismo, muitos deles oriundos do Reino Unido, da Inglaterra, do Império Inglês, e de convicções de fé protestantes. E que queriam algo mais. Queriam mais do que a igreja anglicana inglesa oferecia. Estavam querendo criar um novo mundo. E aí surgiu no meio deles uma doutrina, uma teologia vinculada a essa nova terra que tinha sido descoberta, esse paraíso sem tamanho, enorme, que começou a ser chamado de um novo Israel, que começou a ser chamado de um novo mundo justamente por causa disso. Porque surgiu na alma daqueles que foram os que iniciaram o processo migratório para fazer a fundação, ou os assentamentos que caracterizaram o caráter dos Estados Unidos da América, surgiu do coração deles a doutrina do chamado Destino Manifesto. Manifest Destiny. O que era isso? Eles criam que assim como Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus na Mesopotâmia para lhe dar uma terra abençoada que manaria leite e mel, que é Israel, que tem tudo, menos leite, menos mel, menos água, menos tudo, só deserto. Então, eles criam que essa nova terra descoberta era o novo Israel, onde o verdadeiro cumprimento da profecia aconteceria, porque, convenhamos, os Estados Unidos está muito mais para uma terra que mana leite e mel do que a Palestina. Com certeza. E eles achavam que os protestantes eram os escolhidos, os eleitos dessa nova era, desse novo mundo, para fazer essa nova Jerusalém, essa nova sociedade, esse novo Israel. Então eles vieram imbuídos desse espírito. E a democracia, quando aconteceu, depois de um tempo, nessa nova sociedade constituída, passou a ser a ideologia desse reino, a ideologia do Destino Manifesto, que teria que ser parte da evangelização americana no planeta. Ou seja, os Estados Unidos estavam na Terra para dar um shape novo ao planeta, a imagem e semelhança da América, instituindo o protestantismo, a pregação protestante e a democracia como os grandes signos desse novo mundo, mas com a ética e os rigores do protestantismo do século XVI e XVII. Então, se os muçulmanos radicais querem levar o islamismo para o século VII da nossa era, quando surgiu o islamismo, quando Maomé apareceu, os
americanos atuais, do eleitorado Trump, evangélico, gostaria que a América retrocedesse para os princípios dos founders, dos fundadores, século XVI, século XVII, século XVIII, puritanismo, com todas as regulamentações puritanas, aquela coisa bruxas de Salem de ser, e sentem que a vocação deles é esta, e que essa vocação vinha sendo perdida. Quando? Quando proibiram a leitura da Bíblia nas classes de aula americanas há 40 anos atrás. Quando depois proibiram a oração do dia, porque eu não sei se você sabia, cada classe, em cada colégio americano, começava o dia com uma oração, leitura da Bíblia e uma oração. Isso era regra para o país inteiro. Mas a Constituição dizia que havia uma separação entre igreja e Estado, e aquilo era um overlapping que era inaceitável depois de um tempo. Bom, se o Estado é o Estado e a igreja é a igreja, por que a igreja não lê a Bíblia e ensina a orar e o Estado educa? Por que a gente tem que misturar as coisas? Não faz sentido, é incoerente com o que a gente anuncia. Então começaram a criar separação. A igreja é livre, qualquer religião nos Estados Unidos é livre para pregar o que queira, dizer o que queira, desde que não promova a desordem pública. E a escola ensina, de acordo com os parâmetros do que o Estado determine, juntamente com todas as suas entidades formadoras do Estado, determine o que seja um currículo escolar, uniforme para todo o país. Então isso aconteceu, começou a crescer há 38, 35 anos atrás. Eu me lembro que há 35 anos atrás eu ia nos Estados Unidos, ainda tinha lugares onde se praticava isso. Os crentes já estavam começando a reclamar muito, porque estava parando, diminuindo e tudo mais. Aí todos os males da América eram atribuídos ao fato de que as orações não estavam mais acontecendo no início das aulas. Vai virando aquela coisa mágica, de bruxaria mesmo. Esse mal aconteceu porque paramos de orar na escola. Veio um terremoto porque paramos de orar na escola. Sim. A colheita não foi boa porque paramos de orar nas escolas. A superstição cristã é imediata, vai correndo e tal. Eu ainda assisti muito esse tipo de coisa. Aí passa mais um tempo, a acentuação entre a laicidade do Estado e a igreja é afirmada, um canyon vai crescendo cada vez mais entre ambas as bandas. Então mantinha-se ainda alguma coisa, por exemplo, as posses dos presidentes americanos, os principais eventos nacionais, a prioridade ainda era chamar o Billy Graham para orar ou para pregar. Ele ainda representava essa memória antiga do protestantismo influente. Sim. À medida em que ele foi envelhecendo e a sociedade foi ficando como ela é hoje, eles foram perdendo sequer a interlocução. Foi o tempo em que foram surgindo na América os Pat Robertsons, os Benny Hinn's, os filhotes do Kenneth Reagan, do Kenneth Copeland, desse pessoal todo, Armstrong, os Swaggarts, todos esses loucos que formaram o que aqui entre nós a gente nem sabe de onde veio, mas veio deles. Você até falou isso ontem. Falei ontem. Então, e frustrados, porque a América tinha que reinar em glória no planeta. Essa é a declaração da teologia da prosperidade, da confissão positiva, e na América tem esse tom. No Brasil por aí não. Que eles vão, né? No Brasil vamos tirar dinheiro da moçada e cada um fica rico. Lá, não só isso, mas também nós temos que devolver America Great Again. Make America Great Again. O que é esse again? Quando é que a América foi grande? Em relação a que parâmetros? Porque ela hoje está melhor do que o Bush a entregou.
E em vários aspectos ela melhorou em relação ao que se recebeu. Em muitos aspectos o legado melhorou, em outros nem tanto. Mas em relação a que é fazer a América grande outra vez? É em relação a esses princípios. Os evangélicos, quando ouvem o Trump dizer I will make America great again. Quando ele fala aquela coisa dele lá, o que eles estão ouvindo? Nós vamos receber poder de volta, nós vamos receber todos os benefícios, nós vamos ter todos os privilégios, nós vamos ter todos os direitos antigos que um dia tivemos. Nós vamos voltar a ser os sheiks. Olha isso. Os sheiks. A América agora terá novos sheiks religiosos, com um poder praticamente equivalente ao poder político. Então, é esse gozo, esse entusiasmo triunfalista do destino manifesto que está tomando conta e gerando esse surto. Isso estava acumulado no inconsciente coletivo de pelo menos metade da população americana, quase a metade, ali acumulado. Eles nem sabiam bem o que eram. E o Trump é o ungido do inconsciente coletivo dessa matéria reprimida durante alguns séculos, e especialmente no século XX, que foi quando as principais alterações se deram. Então esse indivíduo não passa de uma expressão arquetípica de um fenômeno de repressão psíquica coletiva, religiosa, de um segmento expressivo da sociedade americana. E ele não é inocente a respeito disso. Ele não é. Ele sabe. Ele sabe jogar o jogo dessa necessidade. E ele busca atender a essa demanda, porque essa é a única garantia de eleitorado que ele tem até para segurar a onda dele como ele puder. Porque quanto mais ele aja como ele está agindo, mais o outro lado, que é mais do que a metade, mas que achou que ia ganhar mesmo, o pessoal que não estava levando a sério e que agora está em pânico, esse grupo que agora está em pânico vai radicalizar cada vez mais. Porque ele, para agradar o eleitorado dele, ele vai voltar ao século XVII, XVIII, em tudo que ele puder, para atender a esses ayatolás americanos. E com o respaldo dessa isso tudo, moçada aí, né? Dessa ideologia. Sim. Que lateja na alma americana, de todo protestante americano. Está lá. Ele conta com essa adesão psico-coletiva. Mas vai haver uma polarização cada vez maior. E Jesus está totalmente ideologizado. Jesus está a serviço de Trump ou Trump. Quer dizer... Não, essa foto entrega... A foto é... Jesus é assim. O que Trump está fazendo é a vontade de Deus. Ou seja, a hostilidade do resto do mundo para com o Evangelho vai aumentar muito mais depois do Trump. Muito mais. Porque só mesmo gente com cabecinha fanatizada é que acha que isso aí é uma manifestação de Deus. Qualquer outra pessoa que olha a vida com bom senso sabe que o que nós estamos fazendo é um encaminhamento, a pavimentação por uma relação de polarização com uma chance enorme de, desculpe a expressão, dar merda. Isso. Não tem? Uma chance enorme de dar merda. Bem pausado. Né? Uma chance enorme. Eu estou de joelhos, cada vez orando mais, dizendo: Senhor, tem compaixão, porque nós demos poder a um menino. Quando eu digo nós, é porque não tem nada que aconteça em qualquer lugar do mundo que não sejamos nós hoje em dia. Afeta todo mundo, claro, meu companheiro. Claro. Ontem eu vi um cara dizendo: mas isso aí está longe demais da gente. Eu digo: meu Deus, é muito tolo. Tá nada, né? Muito bobinho.
Ele solta um pum lá, o cheiro acontece aqui. Sim. Acontece no resto do mundo. Muito mais do que lá dentro. Quando eles gripam lá, todo mundo espirra aqui. A gente espirra na terra toda. A terra toda espirra. Então eu estou de joelhos, minha gente, pedindo ao soberano Senhor que tenha misericórdia de nós e que abrevie os dias dessa insanidade e contenha os braços dos loucos para a gente não cair em nenhuma forma de calamidade. É a minha oração na presença do Eterno. Amém.